Senhores, boa noite. Primeiro webinário de segurança de voo da Amazônia. As manifestações expressas pelos militares do CERIPA-7 e pelos palestrantes representam exclusivamente as opiniões de seus autores, não necessariamente a posição institucional das instituições às quais pertencem. Reiteramos que todos os presentes concordaram em participar deste evento de forma espontânea, razão pela qual autorizam o uso de sua imagem para a transmissão que estará disponível nos canais oficiais deste serviço regional. Comunicamos ainda que as perguntas ao palestrante deverão ser encaminhadas ao grupo de WhatsApp, criado exclusivamente para esta apresentação, cujo link de acesso foi enviado juntamente ao link de acesso a essa transmissão. Aqueles que desejarem receber o certificado de participação deverão enviar seu nome completo no chat desta sala de transmissão. O CERIPA-7 promove este webinário com a finalidade de disseminar preciosos conhecimentos sobre atividade aérea e sua regulamentação voltada a boas práticas relacionadas à prevenção de acidentes aeronáuticos, com foco na comunidade aeronáutica da Amazônia Ocidental e demais regiões do país. Neste momento, ouviremos as palavras do Tenente Coronel Aviador Antônio Carlos Neves Trigueiro, chefe do 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Senhoras e senhores, boa noite. Inicialmente, gostaria de registrar a presença online do Brigadeiro do Ar Adolfo Aleixo da Silva Júnior, chefe do CERIPA, em nome de quem cumprimento e agradeço às demais autoridades e a todos os espectadores presentes. Desde 2007, o 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CERIPA-7, tem cumprido com afinco sua missão, que é planejar, gerenciar, controlar e executar as atividades relacionadas com a prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos na sua área de jurisdição, ou seja, nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Equivalente a aproximadamente 26% do território nacional. São 4 estados próximos, geograficamente, mas com distintas realidades quanto tratamos da infraestrutura, operações e manutenção de segurança aeroportuária. O Simpósio de Segurança de Voo da Amazônia, evento presencial promovido pelo CERIPA-7 desde 2009, já alcançou mais de 1.000 membros e entusiastas da comunidade aeronáutica da Amazônia. E tem como objetivo levar informação à comunidade civil e aumentar o nível de consciência situacional do setor aeroviário e aeroportuário por meio da disseminação de ideias, doutrinas e boas práticas de segurança de voo. Neste ano, os protocolos de segurança sanitária impostos em virtude da pandemia do Covid-19 nos impediu de realizar o seminário presencialmente. Porém, buscando sempre a vanguarda nas atividades de prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos no âmbito das organizações subordinadas ao CENIPA, a valorosa equipe do CERIPA-7 resolveu encarar o desafio e promover o primeiro webinário de segurança de voo da Amazônia, adaptando-se dessa forma ao novo normal. O evento foi dimensionado para acontecer em 3 dias distintos, com o intuito de facilitar o acesso e tentar atingir o maior número de espectadores. Hoje, temos a honra de receber o juiz federal Marcelo Honorato, reconhecido pela sua destacada atuação na área de aviação civil, em especial na área relacionada a crimes aeronáuticos. Vamos aproveitar para compartilhar ideias e esclarecer as dúvidas sobre o tema apresentado. Sem perder mais tempo, passo a palavra ao nosso mediador, capitão Antunes, para que possamos conduzir o webinário. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Um excelente evento a todos. Muito obrigado. Boa noite. Antes de iniciar a apresentação do palestrante, eu pediria que todos desabilitassem os seus vídeos e o seu áudio, por gentileza. Apresentação do palestrante. O juiz Marcelo Honorato é juiz federal titular da primeira vara da subseção judiciária de Marabá. Possui, dentre outros, os seguintes cursos: curso de formação de oficiais aviadores, Academia da Força Aérea; curso de Direito, Universidade Federal do Pará; curso de instrutor de voo, Comando da Aeronáutica; curso de segurança de voo, CENIPA; curso de INSPAC, Operações e Governamental, ICAO; curso de certificação de escolas de aviação, ANAC;
É pós-graduado especialista em Direito Processual pela Universidade da Amazônia, Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e Direito do Estado pela Uniderp. Além de diversos cargos na área da magistratura, já ocupou os cargos de palestrante da Organização Internacional da Aviação Civil, ICAO, coordenador científico do curso de Direito Aeronáutico da Escola de Magistratura Federal do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, coordenador científico do curso de Direito Aeronáutico do Centro de Estudos Judiciário da Justiça Militar da União, investigador sênior de acidentes aeronáuticos, inspetor de aviação civil, governamental e operações, chefe da seção de investigação de acidentes aeronáuticos do CENIPA-1, instrutor de Direito Aeronáutico do CENIPA, piloto de linha aérea de helicópteros e piloto comercial de aviões com mais de 3.000 horas de voo. Juiz Honorato, seja bem-vindo. A audiência está à sua disposição. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Obrigado, Coronel Trigueiro, por ter feito esse convite, junto com o Capitão Antunes. Saudar também o Brigadeiro Adolfo, que está aí nos honrando. Muito bacana estar conosco. E parabenizar também o Seripa por essa iniciativa, né? Estamos nessa pandemia, e Brigadeiro Adolfo. E estamos nessa pandemia aí, e o Seripa 7 conseguiu driblá-la e levar bastante, vai brindar com 3 dias aí, com bastante conhecimento para todos, né? Então, fico feliz de estar aqui entre vocês e especialmente estar aqui ao lado do Brigadeiro Adolfo, que está à frente da segurança de voo aqui no Brasil, né, na prevenção e na investigação de acidentes aeronáuticos. Eu vou abrir a apresentação aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Por enquanto está dando certo. Aí, acho que está bem, né? Nós vamos falar hoje nesse encontro sobre os crimes aeronáuticos e eu vou fazer um enfoque mais próximo da questão da aviação na Amazônia, da qual eu tive a oportunidade de operar, né? Eu fui do esquadrão de Belém durante 10 anos aproximadamente, voei helicóptero na Amazônia e assisti bem de próximo das dificuldades que ocorrem nessa operação. Mas me cabe aqui trazer para vocês a questão das criminais que podem envolver a operação na Amazônia. É certo que, ao lado das deficiências de infraestrutura, logística, existem também regras, existem tipos penais, e pode acontecer de uma pessoa passar 10, 15 anos operando e nunca acontecer nada, mas em uma acontecer. E às vezes ela não tem ideia das consequências que podem vir de uma operação à margem da lei, né? Nós vamos passar por esse roteiro aqui, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho da responsabilidade penal no acidente aéreo. Depois nós vamos falar sobre 2 casos para ilustrar a responsabilidade da tripulação e dos gestores, né? O Varig 254 e o TAN 3054. E eu até aproveito a oportunidade de, assim como o Capitão Antunes falou, que os assuntos que vão ser abordados não representam uma opinião do Comando da Aeronáutica, o que eu vou trazer aqui para vocês também não é uma opinião minha, é aquilo que está nos autos. Então pode acontecer de alguém, eu já li esse livro, eu li aquele outro, eu vi uma palestra, ou então eu sou parente dessa vítima, e não foi bem assim. Pode acontecer, com certeza, porque o Poder Judiciário, ele não consegue abranger e produzir provas na sua plenitude. Mas o principal para vocês aqui é terem ideia de que eu estou trazendo as informações que estão nos autos dos processos criminais. Não é uma opinião minha do que eu vou trazer para cá. E a partir daí nós vamos procurar entender como o Poder Judiciário julgou aqueles fatos que estão nos autos, que é o que eu vou estar narrando para vocês. Na segunda parte da apresentação, nós vamos falar um pouquinho dos crimes aeronáuticos em geral. E eu procurei pensar os aspectos mais próximos do que ocorrem na operação da Amazônia. Sobre algumas questões de falsidades, né? Plano de voo, registro de manutenção, operação em pista clandestina, UTACA, drogas, e no final nós vamos falar rapidamente sobre os acidentes com algumas negligências mais graves e o entendimento do Poder Judiciário quando isso ocorre.
E a primeira pergunta que a gente fica, pô, mas nós estamos falando de acidente aeronáutico, né? Será que o acidente aeronáutico pode ser crime? Até porque a gente vê muita gente falando sobre a expressão, né, criminalização do acidente aeronáutico. Gente, nós temos alguns tipos penais, sim, no Código, né, no Código Penal, que tratam da segurança do transporte aéreo. E um deles é justamente esse aqui, o artigo 261 do Código Penal Comum e 283 do Código Penal Militar. E lá, ao entendimento de que é crime, é um tipo penal que está lá, a conduta de colocar, de expor a perigo uma aeronave. Uma aeronave própria ou de terceiro, alheia. Essa aeronave aqui, para esse tipo penal, gente, é uma aeronave de transporte coletivo. Uma aeronave de táxi aéreo, ou uma aeronave privada, mas que tem a capacidade de transportar mais de 3 pessoas, 3 ou mais pessoas, né? Uma aeronave de linha aérea. E a pena é de 2 a 5 anos. Observem que o tipo penal, ele não exige a produção, por exemplo, de um acidente, ou de que alguém tenha sido lesionado. Basta colocar em perigo. E que perigo é esse? É o risco não permitido. Ele varia de aeronave, de tipo de operação, de acordo com os regulamentos. Nem sempre eu vou dizer que uma aeronave da Esquadrilha da Fumaça vai estar em perigo. Perigo no aspecto criminal. Mas se um piloto que não é da Esquadrilha da Fumaça for querer fazer as manobras na vertical da casa da namorada dele, uma aeronave que não é acrobática, ele não tem habilitação, não tem autorização, aí nós temos esse crime. Então, a consumação dele, gente, é independente de ocorrer um acidente. Isso que é muito importante saber. Agora, a pessoa quis ou assumiu o risco de colocar em perigo. Nós não estamos falando aqui ainda de uma aeronave que entrou em perigo por uma negligência. Aqui a pessoa quis produzir o perigo. Pode ser um passageiro também, um passageiro indisciplinado. Depois nós temos o crime do sinistro aéreo. Opa, agora nós vamos estar falando em acidente. Sinistro no direito é acidente. Como é que ocorre esse crime? Esse crime, ele se diferencia do anterior porque ele vai produzir esse resultado de queda ou destruição da aeronave. É um acidente. Não estamos falando em morte aqui ainda, ou em lesão corporal. Então, se desse fato da pessoa ter colocado em perigo a aeronave, ele fez um voo rasante, por exemplo, e bateu numa antena e teve que fazer um pouso em frente, um pouso forçado, ele consumou esse crime. A pena é de 4 a 12 anos. E agora, se desse acidente alguém venha a falecer, a pena, gente, pode chegar a 24 anos de prisão. Então, se a pessoa aceitou produzir um risco, aceitou colocar aquela aeronave que ele estava operando em perigo e produziu a morte de um passageiro ou a morte de uma pessoa que ele caiu com a aeronave em cima, a pena pode chegar a 24 anos. Vamos ver um exemplo? Aqui é um exemplo de um acidente do Baron, em Anápolis, em 2008. Lembrando a vocês que eu estou trazendo aqui para a apresentação o que está nos autos. Segundo os autos, o piloto em comando resolveu nesse dia fazer uma acrobacia com o Baron lá no aeroporto de Anápolis, numa daquelas revoadas, né, um dia que houve os portões abertos, vamos dizer assim, lá de Anápolis. O Baron, como muitos de vocês sabem, não é uma aeronave acrobática, né? E ele acabou não conseguindo completar, fez o que a gente chama de tunou barril tatu, né? Ele terminou a manobra dele indo para o solo, gerou o falecimento de 5 pessoas. 2 sobreviveram, que foi esse piloto, segundo os autos, e um passageiro que estava logo atrás dele e assistiu todo o desenvolvimento desses fatos. A condenação desse piloto foi de 11 anos de reclusão. Foi por crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo, doloso, porque ele quis colocar a nave em perigo e produziu esse resultado. Vejam que não é necessário já que o resultado esteja no campo de vontade dele. Basta produzir esse resultado. Basta querer colocar em perigo e, desse fato, dessa atitude, gerar um acidente. Gerar um sinistro e, no caso aqui, ainda a morte de 5 pessoas.
Eu apertei aqui uma... Eu vou trazer esse pedacinho da sentença para vocês, olha só. Por que a pena dele foi de 11 anos? Vocês viram que podia chegar até 24, né? Faleceram 5 pessoas. Porque o juiz considerou, e também ela passou de 8, né? Que o mínimo seriam 8 anos. O juiz considerou que quem praticou esse crime era diferente, por exemplo, de um passageiro que pode colocar uma aeronave em perigo. Era uma pessoa da aviação. Uma pessoa que conhece os limites da aviação. Então saibam que quem está trabalhando é um profissional da aviação, certamente ele vai ser cobrado muito mais do que uma pessoa que não tem esse conhecimento. Então está lá na sentença. Isso aqui é um extrato, um pedacinho da sentença de primeiro grau, que ainda pode ser objeto de recurso. Segundo o juiz, o réu, a culpabilidade do réu é grave, extremamente censurável e reprovável. O réu, pessoa instruída e do ramo da aviação civil, sabia da impossibilidade de o avião daquele porte realizar manobras acrobáticas. Então está aqui o elemento principal que gerou um agravamento da pena dele. Além do que ele também estava com as carteiras dele vencidas, embora isso não tenha uma relação direta com o acidente, mas ele revela, vamos dizer assim, o grau de descomprometimento da segurança do acusado. E aqui agora, gente, nós vamos para o acidente aéreo culposo. Ou seja, o acidente aeronáutico propriamente dito. Não é que todo acidente aeronáutico vai ser crime, longe disso, gente. Para ser crime tem que ter uma série de elementos que eu poderia aqui passar com vocês aqui um tempo de aula, uns 40 minutos explicando. Mas o principal é a gente saber o seguinte, que se aquele perigo que foi produzido decorreu de uma negligência, de uma imprudência, de uma imperícia, aí nós temos o crime de sinistro aéreo culposo. Então aqui o piloto, vamos dar um exemplo, ele não desejou colocar a aeronave em perigo, mas ele deixou de atuar com devido cuidado e acabou produzindo esse perigo e também o acidente. É necessário, nos crimes culposos, um resultado material, que no caso aqui é o sinistro. E a pena pode chegar até 3 anos, que é a pena do homicídio culposo. É a mesma pena do homicídio culposo. Esse delito sinistro aéreo culposo foi o que instruiu, o que motivou a denúncia dos casos do Gol 907, por exemplo, e do TAN 3054. Então, as pessoas que estavam envolvidas nesse processo responderam por esse crime. Vamos ver um caso real, para a gente poder bem ilustrar agora. A gente viu o Baron, né? Vamos ver esse aqui, que é um acidente mais antigo, mas muito conhecido. É o Varg 254. Por coincidência, nesse momento, eu estou em Marabá. Então, a aeronave decolou daqui de Marabá, direção a Belém. Hoje a proa, se não me engano, eu dei uma olhada, né, nas cartas, está 028, né? Na época era 027. Então, Belém, Marabá, Belém, 027, e por um equívoco, a tripulação acabou selecionando a proa 270. Um equívoco devido a uma mudança que a Varg estava realizando nos seus planos de voo, havia adquirido uma aeronave que você deveria inserir 4 dígitos da proa, então teria um ponto, seria o 027.0. No plano de voo não tinha esse ponto, então estava apenas 027.0. A tripulação já tinha feito vários trechos, né, sobre essa nova formatação, mas nesse dia eles acabaram se equivocando e colocaram a proa 270. Se o problema, segundo a sentença, fosse somente esse, talvez eles teriam levado apenas um susto, como até um dos tripulantes disseram, né, durante a ocorrência. Ocorre que eles acabaram também, segundo os autos, realizando um monitoramento do voo de uma forma inadequada. Eles utilizaram muito o PMS, que ele dá um controle de distância percorrida. Você pode calcular o consumo de combustível, a distância para chegar ao destino, de acordo com a velocidade, mas é um instrumento secundário de navegação. Por quê? Porque ele não dá o elemento direcional. Você pode voar na proa 027, no PMS, mas está voando em qualquer proa. Então, ele não é um instrumento que você pode se apoiar de uma forma essencial na navegação. Eles acabaram confiando no PMS, quando deu a distância para descer, eles pediram a descida, não conseguiram falar porque estavam muito longe,
conseguiram, através de um HF, falar com a sala IS, a sala IS coordenou o controle, eles desceram para o nível 200, depois desceram para o 040, ou seja, uma aeronave que era o 737-200, o Breguinha, um motor que consome muito a baixa altura, os jatos já consomem, mas o Breguinha consumia muito mais, né? E eles acabaram não encontrando Belém. Tentaram com umas rádios, selecionaram algumas rádios de Belém, mas a rádio também não pronunciou os seus indicativos durante um período que eles estavam na escuta. E acabaram também sintonizando rádios de Goiânia e Barra do Garças, que deu para eles, mais uma vez, reforçou a Proa Sul, e eles foram voando Proa Sul até a ficarem sem combustível e fazerem um pouso forçado na selva amazônica. Então está aqui onde eles descreveram, né? Estava aqui o voo deles era para ser aqui Marabá, Belém, e acabaram indo para a Proa Whisky, fizeram um 360, quer dizer, desculpa, um 180, para tentar encontrar o rio. O rio que eles encontraram foi o rio Xingu, não o Tocantins, que passa aqui em Marabá, procurando Carajás, mas deu Proa Sul e eles acabaram, então, pousando em São José do Xingu, no Mato Grosso. E segundo a sentença, esse caso ele não foi, pela visão do magistrado, do tribunal e também de certos pontos do STJ, apenas um erro isolado, mas sim uma sequência de erros e equívocos que levaram a esse acidente. É interessante essa parte final aqui da sentença, em que pese ser o registro de rumo o fator inicial da mencionada sequência de erros e equívocos, não fora ele o único elemento capaz de, por si só, resultar na queda da aeronave. Então, eles foram condenados por 3 condutas culposas. Imprudência, ausência da devida atenção, cautela e cuidado na condução do voo 254, desde o seu início com a inserção de dados incorretos na navegação. Negligência, inadequada avaliação e utilização dos equipamentos de navegação, bem como na ausência de cruzamento da diversidade de dados. Que a gente fala, né? O piloto, durante o voo, ele vai estar fazendo cruzamento de dados para ver se ele está indo no local correto. E imperícia, por ter utilizado o PMS como um instrumento principal, essencial de navegação, e ele é apenas um instrumento acessório. Vejam, eles tinham todas as habilitações para estar operando aquele voo. Mas isso não é o único elemento para dizer que uma pessoa é perita ou imperita. Às vezes ele pode ser imperito por ter um baixo desempenho. Tanto é que a aviação, por ser um modal muito sensível, existem os cheques periódicos dos pilotos. Até há algum tempo, né? Porque nós estamos para modificar isso para alguns tipos de aviação, né? E, finalmente, o juiz ele coloca exatamente isso, olha, a conclusão do juiz, olha, a conjugação desses fatores demonstra a culpa dos réus ao submeterem a aeronave, o 737-200, à situação de extremado e imprevisível risco, dada a complexidade da atividade aeronáutica, acabando por resultar naquela conduta do pouso da aeronave em condições adversas, com a morte e a lesão corporal da maioria de seus ocupantes. Questão interessante. O copiloto, ele levantou uma questão que foi até o STJ. Opa, o Código Brasileiro de Aeronáutica não diz que o comandante é o responsável pela segurança da aeronave? Sim. Mas essa não é uma regra criminal, gente. A regra de imputabilidade penal está no Código Penal. É apenas uma regra administrativa. No Código Penal, cada um é julgado pela sua contribuição para produzir aquele resultado. Por certo, que muitas das vezes, e nesse voo isso aconteceu, havia uma dificuldade muito grande de interação comandante e copiloto. E, às vezes, numa outra ótica, poderia até ocorrer uma diminuição da pena ou até uma absolvição em alguns casos. E, nesse sentido, gente, que às vezes a pena pode se diferenciar de um comandante muito experiente e um copiloto pouco experiente, mas não excluir por si só a responsabilidade de todos que estão naquela aeronave. Então, isso foi, inclusive, confirmado pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E os dois acabaram, então, condenados por 4 anos de detenção, o piloto e o copiloto. Vamos falar agora um pouquinho da responsabilidade técnica, gente, que é a responsabilidade dos gestores, antes da gente entrar naquela parte dos crimes aeronáuticos em geral. O que acontece? Nem sempre, e a ciências aeronáuticas está aqui para nos garantir isso,
Um acidente ele é resultado de uma conduta isolada, especialmente o acidente aeronáutico, porque ele tem uma diversidade de mecanismos, de filtros, e a gente lembra daquela imagem do queijo suíço, né? Em que tem que ocorrer uma série de erros, ou uma série de complacências, ou de violações para gerar aquele acidente. Daí a posição importante dos gestores. Até porque o acidente aeronáutico, numa visão das ciências aeronáuticas, é mais um acidente organizacional do que a conduta isolada de um piloto. Especialmente no transporte aéreo, vamos dizer assim, táxi aéreo, no comercial, né, e linha aérea. E aqui tem uma regra do Código Penal, de que as pessoas que estão em determinados cargos ou funções que assumem a responsabilidade de impedir um resultado podem responder pela produção desse resultado. E aqui a gente tem vários gestores que têm poder de decisão ou várias funções que têm acesso a informações e têm que levar para a sua cadeia de decisão, sob pena da sua omissão permitir que produza aquele resultado acidente. É como se fosse uma mão invisível que permitisse ou que causasse aquele acidente. Quem pode ser? Pode ser o fiscal da ANAC, pode ser um engenheiro, pode ser o cara lá da qualidade da empresa, o gestor de operações, o gestor financeiro, que não adquire, que não compra o treinamento necessário. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês do TAN 3054. TAN 3054, gente, no final houve absolvição de todos os denunciados, mas não devido a essa questão dos garantidores, eles serem garantidores, não foi por isso. Eles foram absolvidos porque o fato que foi imputado a eles não gerou o acidente, que foi a denúncia, ela se baseou muito na aquaplanagem da aeronave. Como ficou provado, pelo menos no processo criminal, de que não houve relevância da aquaplanagem, ela existiu em microsegundos, mas sim, segundo a investigação, foi o posicionamento inadequado dos manetes, ela que acabou ocorrendo a absolvição dos denunciados. Mas, então, por que eles responderam a esse crime? Essa é a grande questão. Por que quem não estava dentro da aeronave, o safety, o gerente de vice-presidente de operações, uma diretora da ANAC, responderam pelo esse resultado, acidente aeronáutico? Vamos falar do safety. Será que o safety está numa posição de garantidor? Ele é uma pessoa que, se tiver informação de alguma questão de risco, se ele não agir, ele pode responder por isso? E aí vem a primeira resposta, que sim, segundo essa sentença do TAN 3054. Ele está na posição de garantidor. Aí eu sublinhei aqui para vocês, esse trecho aqui, gente, é da sentença do 3054. Em virtude de ter a função de zelar pela segurança dos voos cotidianamente realizados pelas aeronaves pertencentes à companhia TAM Linhas Aéreas. Mas, por certo, que não é qualquer acidente. É dever do Ministério Público trazer qual foi a omissão que ele teve e que, se ele tivesse agido, poderia evitar o acidente. Essa é a questão. Foram 3 pontos, eu vou trazer apenas um para vocês. Segundo a denúncia, ele deixou de proceder à gestão dos riscos. Ele deixou de aplicar o Operator Flight Safety Handbook da empresa, devido às frequentes saídas de pista das aeronaves em Congonhas. Como a denúncia se baseou no fato de que houve uma aquaplanagem e isso acabou gerando o acidente, eles entenderam que, por ele não ter agido, segundo a denúncia, ele, se agido tivesse, teria evitado o acidente. E o vice-presidente de operações? Também ele está na posição de garantidor? Segundo esse processo, também estava. Por quê? Notadamente por ter a responsabilidade pela elaboração do manual de operações da empresa, escalas de voo, tudo que diz respeito à engenharia de operações, a qual disciplina o modo mais seguro e eficiente para a operação da companhia aérea. Então, ele tem essa posição abstrata. Mas no caso em tela, no caso específico, qual foi a omissão dele, que se ele tivesse agido, e ele tinha consciência, deveria ter que provar isso, o Ministério Público, poderia ter evitado o acidente. Segundo a denúncia, deixou de divulgar os novos procedimentos de operação da aeronave com os reversos pinados,
que era colocar ambos os reversos na posição reverso, e não deixar em idle, que era o procedimento antigo. Esse equívoco, baseado numa aquaplanagem da aeronave, que teria gerado o acidente. Não foi isso que ocorreu. E a diretora da ANAC? Será que os fiscais da ANAC também podem responder por isso? Logicamente que sim. Imaginem um fiscal da ANAC que chega lá numa oficina, por exemplo, em Goiânia. Chegou lá em Goiânia, encontrou um monte de itens acidentados, comercializados. E ele resolve não falar nada. E ele resolve, ainda recebe um dinheiro para se calar. Então aí nós temos um crime de corrupção. Mas e se alguém usa aquele item avariado, um item não confiável, e gera um acidente? Ele também responde pelo acidente? Responde pelo acidente. Porque ele tinha essa obrigação de agir. Ele tinha essa obrigação de autuar para impedir o resultado do acidente. Então, além da corrupção, ele poderá responder pelo acidente aeronáutico. E aqui também o juiz, ele diz, né, que os agentes públicos que integram os órgãos estatais de fiscalização e controle da prestação adequada de tais serviços são garantidores. Eles assumem essa responsabilidade de impedir os abalos à segurança da navegação aérea. E no caso em espécie, no caso do TAM 3054, gente, foi devido à suposta questão da pista ter sido entregue sem a realização do serviço de grooving e sem uma inspeção formal ao término das obras. E isso, então, gerou a aquaplanagem da aeronave e o acidente, e depois se provou que não aconteceu isso, por isso da absolvição. Muito bem. Então, nós vamos sair agora do terreno do acidente aeronáutico e vamos entrar no terreno dos crimes aeronáuticos em geral, com especial enfoque nas condutas que a gente vê no dia a dia, né? Que às vezes ocorrem com uma certa frequência na Amazônia. Falsidades na aviação. Vamos falar então de informações falsas que podem ser inseridas em documentos da aviação. Primeiro, falsidade no plano de voo. Ou o cara vai ter que decolar e vai para uma pista de garimpo clandestina. Como é que ele faz para fazer o plano de voo? Se ele for fazer, né? Muitas vezes ele nem o faz. Mas se ele o fizer, ou ele apresentar o plano a fio, o plano durante o voo, com a informação falsa, ele poderá responder só por isso pela falsidade ideológica. Não precisamos de acidente aeronáutico nenhum aqui, gente. Não precisa, na verdade, nem decolar. Na hora que entregou o plano de voo na sala IS com a informação falsa, e é uma informação importante, é uma informação que traz elementos para o controle de tráfego aéreo, para busca e salvamento, ele já consuma esse crime de 1 a 3 anos. Também consuma esse crime o operador da aeronave, que não é só o piloto, mas também aquele que nele faz inserir. Então, também aquele que determina o piloto para fazer dessa forma. Ah, mas o piloto ele fez porque ele é funcionário. Ele vai responder da mesma forma. Pode ser que o juiz até diminua a pena, mas isso não gera absolvição. E a gente veio, quando eu estava no Seripa, muito em transporte de numerário, né, para as pistas não regularizadas, para aquelas cidades que precisam do dinheiro. Hoje em dia não precisa mais dos malotes com documentos. Ou que se precisa com uma frequência muito pequena. O que precisa mais é do dinheiro. Não dá para imprimir dinheiro na cidade do interior. E acabam promovendo esse crime só pela falsidade documental. Operação em pista clandestina. Será que é crime? É uma coisa, às vezes, tão comum no voo na Amazônia, devido à deficiência logística, né? A pessoa fala, mas todo mundo sabe. Aquele garimpo existe há 10, 20 anos. Sim. As autoridades que se omitiram poderão responder por isso. Mas se acontecer um acidente aeronáutico numa pista clandestina, ou seja, numa operação num local que não é para isso, nós teremos o crime do artigo 261. E olha, eu digo para vocês que não precisa nem do acidente. Basta a pista não ter condições mínimas de segurança, que já criou um perigo real e já pode condenar, ser pelo simples fato do pouso, mesmo que não tenha a aeronave se acidentado. E se alguém vier a falecer nessa pista, lembrem, até 24 anos de prisão. Por quê? Porque ele assumiu o risco de colocar a aeronave em perigo e pousar nessa pista clandestina sem condições de segurança. Eu operei lá durante 10 anos e não aconteceu nada. Verdade. O dia que acontecer, essa é a regra.
Falsidade ideológica no registro de manutenção. Ah, eu tenho que mandar meu avião lá para Goiânia para fazer o TBO do motor. Não, ó, liga lá para a oficina, meu mecânico aqui é bom, ele está acostumado a fazer. Fala para eles mandarem só o selinho para eu anotar aqui, lança no sistema e eu faço. A informação é falsa. Quem fez não foi a empresa, com as ferramentas dela, com um profissional habilitado por ela. Essa falsidade ela ocorre no momento que você lança no diário de bordo, nos controles de manutenção daquela aeronave, a informação falsa. Não precisa ocorrer nenhum acidente. O crime está consumado ali, naquele momento. Tanto por quem determina, quanto para aquele mecânico que fez o lançamento. Se aconteceu o acidente em razão dessa deficiente manutenção, aí nós vamos para aquela regra até os 24 anos de prisão. Táxi aéreo clandestino. Gente, o pessoal fala muito sobre o táxi aéreo clandestino, né? E aí, o TAC é crime, não colocou em perigo ninguém. Nós tivemos agora, recentemente, o caso com o jornalista Boixá, né? Isso ficou muito em voga na aviação, sobre o táxi aéreo clandestino. Bom, eu vou trazer para vocês alguns elementos iniciais, né? Uns elementos superficiais, na verdade. O transporte aéreo clandestino, gente, é uma forma de falsidade. É uma forma de você oferecer um serviço sem você estar habilitado para aquilo. Você, muitas das vezes, aquela pessoa que está oferecendo esse serviço, ela não diz que não tem habilitação. Ela, às vezes, fica naquele silêncio, né? A pessoa acredita que tem. Esse silêncio, ele é uma fraude? É uma fraude, porque ele tem o dever de falar para o consumidor o serviço que ele está oferecendo. Isso é uma regra do Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, quais são os crimes que envolvem o TACA? Primeiro, nós temos os crimes do defesa do consumidor. O crime de oferta falsa. Aqui é o piloto que está na porta do hangar e oferece para o rapaz que foi lá contratar no táxi aéreo oficial um serviço mais barato. Aqui ele não precisa nem decolar. Basta ofertar um serviço de forma falsa, ou seja, sem informar que ele não é habilitado. Se ele informar que ele é habilitado, esse crime ele não comete nesse momento. Ele não está enganando o consumidor. Agora nós temos o crime de publicidade falsa. Vamos supor que ele começa a colocar no WhatsApp ou numa agência de turismo lá na cidadezinha no interior, lá em Itaituba. Olha, não, aquele rapaz lá, ele faz o transporte. Opa, nós já temos uma publicidade falsa. Aqui, ele já está pegando mais pessoas de uma forma mais ampla. Aqui nós temos o crime de publicidade falsa, de 6 meses a 2 anos. E temos o crime também do Código de Defesa do Consumidor de execução irregular de serviço de alta periculosidade. Aqui são os serviços que têm um perigo maior. Por exemplo, um serviço de transporte aeromédico. E nesse caso, ele não precisa nem, para consumar, não influencia se o passageiro sabe ou não sabe que ele é irregular. Por quê? Porque o serviço ele é perigoso pela sua própria natureza. Então, aqui, a ciência do consumidor não exclui o crime. Então, se ele começar a prestar esses serviços, lançamento de paraquedista, transporte aéreo clandestino, de enfermos, ele consuma esse crime, independente de ocorrer algum acidente. Agora, vamos dizer que durante o voo do TACA ocorreu um acidente. Epa! Se esse acidente tiver relação com aquele requisito operacional que ele deixou de cumprir, ele vai responder pelo atentado contra a segurança do transporte aéreo doloso. Ele sabia que ele não tinha aquela habilitação, ele resolveu prestar aquele serviço, e aquela omissão dele em determinado aspecto acabou gerando o acidente. Exemplo. Durante o voo acendeu uma luz de limalha do motor. Não teve nenhum acidente, só o perigo. E esse acendimento decorreu de um descontrole de horas de voo daquela aeronave. De controle de horas de voo do motor. E o táxi aéreo tem uma série de requisitos para controle de hora de voo, inclusive auditáveis. Então, é um requisito que foi omitido, e se tivesse cumprido, não geraria aquele perigo. E se gerou o acidente, vai responder também pelo acidente, pelo sinistro aéreo ou pela morte das pessoas. Então, a pena ela pode variar de 2 até 24 anos, de acordo com o resultado. Então, lembre, se aquele requisito que ele omitiu, dos vários que são emitidos durante um voo clandestino,
na exploração comercial, em que a ANAC, os regulamentos exigem diversos requisitos. Se ele gerar um perigo ou um acidente, ele responde criminalmente. Drogas e aviação. Aqui nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre o tráfico. O tráfico, ele tem as suas artimanhas, uma área do direito criminal que geralmente está muito relacionado com o crime organizado. E um dos pontos mais sensíveis disso são os aviadores. Ou que acabam a sua própria vida mesmo, escolher voar para os traficantes, ou aquele que é a minha maior preocupação nesse momento, os jovens pilotos. Os jovens pilotos que estão ali com o PP, quer tirar o PC e está precisando fazer hora de voo. Além de fazer hora de voo, ele está precisando de dinheiro. Aí ele recebe a proposta de fazer um voo para Ponta Porã, numa fazenda, por 40 mil, para levar até uma outra fazenda perto de Campo Grande. Bom, um voo pequenininho, 2 horas de voo. Mas quanto é que é o salário, geralmente? Quanto é que é a remuneração de um voo desse? R$ 1.500, R$ 3.000, R$ 5.000. Aí vai ganhar 40. Aí ele vai chegar para o juiz e falar assim, mas não sabia de nada. Mas quanto é que tu ganhou para fazer esse voo? 40 mil. E quanto é que ganha? 3 mil. E vem cá, e você pousou no meio do mato, você não ficou estranho, não? O que embarcou? Embarcou um monte de sacola. Você viu o que era? Não vi nada, nem perguntei. Ou seja, o silêncio intencional. Então, gente, é um crime que tem uma pena muito alta, uma pena que vai de 5 a 15 anos. E esse crime, ele vai se consumar na hora que o piloto recebe a droga no avião. Não precisa nem decolar, porque ele já recebe a guarda da droga naquele momento. Se a Polícia Federal der um flagrante ali antes dele, até da partida no motor, já consumou o crime de tráfico. 5 a 15. Só que não vai parar aí, não. Porque, geralmente, o vetor aéreo ele é utilizado para transpor ou mais de 2 estados ou uma barreira internacional, uma fronteira internacional. E aí a pena pode chegar a 25 anos. Mesmo que ele não tenha feito esse transcurso, mas que estivesse no seu planejamento. Isso, inclusive, é uma súmula do STJ. Então, basta comprovar de que havia o planejamento para transpor mais de 2 estados ou uma fronteira internacional, que a gente chama de tráfego transnacional. A pena, gente, pode chegar a 25 anos de detenção, de prisão, de reclusão. Então, para um jovem piloto, é comprometer uma faixa muito grande da vida dele. Então, vocês que estão começando a aviação, não deixem levar por esses ouvidos, gente. Sem dizer ainda o risco de ser abatido, que hoje a Força Aérea está cada vez mais proeficiente nessas interceptações, Condução de aeronave sob efeito de drogas. Agora aqui, nós vamos falar do piloto que voa após consumir drogas. Ele tem esse vício, e aqui a gente não está falando de substâncias psicoativas, tá? Do RBAC 120, nós estamos falando daquelas da lei de drogas mesmo. E aqui, mais uma vez, pessoal, não precisa produzir qualquer acidente. Basta ter voado sob efeito de drogas. Então, se houver essa comprovação e gerar um perigo real, que a gente chama de dano potencial à segurança de outra pessoa, por exemplo, ele começou a dar rasante, ele começou a, antes de fazer um pouso, passar perto das casas, devido a esse estado dele, ele consome esse crime, que pode ir a 3 anos. Não produziu nenhum acidente, só um perigo. Já consome esse crime. Quem pode consumir esse crime? Eu quero até voltar aqui para vocês, a gente fala aqui conduzir, Observe que não fala o piloto. E aqui eu chamo a atenção para os tratoristas, os sinaleiros, os pilotos de aeronave remotamente controladas, os drones, se tiverem a completude, se tiverem o conteúdo da definição de aeronave, e também os controladores de tráfego aéreo em vetoração radar, que são responsáveis naquele momento pela navegação. Eles podem, então, consumar esse crime. E agora nós vamos falar, gente, um pouquinho sobre a questão das negligências mais graves. Especialmente naquelas que envolvem o transporte aéreo comercial. O táxi aéreo, a linha aérea, em que se espera do gestor, se espera do piloto um maior comprometimento com as regras de segurança. E aqui vem aquela pergunta, será que o dolo é só quando ele quis colocar a nave em perigo?
Ele deu um rasante, ele colocou a aeronave em perigo, passou lá perto da antena. É só isso? Não. Existem algumas situações que a negligência ela é tão grave em que há o dolo eventual. Ou seja, ele também assume o risco daquilo. Veja que ele não assumiu o risco do acidente, porque às vezes o piloto está dentro da aeronave, ou o dono da empresa aérea, ele não quer perder o avião dele, junto com o piloto. Mas ele assume esse risco, por uma questão geralmente financeira. Ou um descaso com o bem jurídico, né? E a gente tem isso no cotidiano aqui, por exemplo, nos rachas, brincar com armamento, direção embriagado. E na aviação, gente, como é que a gente poderia trazer para vocês isso de uma forma mais concreta? Olha, liberar uma aeronave após a pane sem cumprir todos os procedimentos do manual da aeronave. Uso de itens aproveitáveis, inservíveis, vencidos, acidentados. Eu vou lá em Goiânia e vou comprar um item mais barato, porque esse está muito caro. Ele sabe que o item é acidentado e é aproveitado sem os requisitos da agência reguladora, mas ele aceita esse risco. É lógico que o Ministério Público vai ter que provar essa questão, mas se comprovado ficar, vai considerar como dolo eventual, e todas essas questões dolosas, a gente viu que o crime fica com a pena muito mais pesada. Uso de combustível inadequado, mas será que tem isso? Na aviação agrícola, até pouco tempo, existia muito, em que embora o Ipanema tivesse um kit para você converter o motor a gasolina da aviação para álcool, muitos operavam só com álcool mesmo, sem fazer a conversão. Fraudes no registro de manutenção. Não, eu não vou lançar hora de voo aqui não, vai ficar muito caro, vou ter que fazer inspeção. A gente sabe que seguro, não lança essa hora aí não. Opa, perdi toda a confiabilidade de todos os itens daquela aeronave. Então, se houver uma pane e gerar um acidente, nós já temos a consumação do crime de atentado contra o transporte aéreo, sinistro aéreo. Eu vou trazer algumas imagens para vocês, da época que eu estava no Seripa, de casos em que houve suspeita desses atos dolosos. Aqui foi uma aeronave agrícola, e pode ver que o investigador está até com a garrafinha ali para fazer a coleta do álcool, do combustível, em que depois a gente fez as pesquisas para verificar se era álcool, porque o motor era a gasolina. Sabe o que é isso daqui? É uma aeronave que saiu, uma asa, que saiu em voo, na aproximação final em Pinheiro. Foram encontradas 1.400 horas de voo, como se diz aí no geral, camburadas, negligenciadas, ocultas, não lançadas. E o que aconteceu? Aqui, bem na raiz da aeronave, corrosão, a asa saiu, todos vieram a óbito, todos faleceram. E o último caso eu vou trazer para vocês aqui, porque a gente vê na Amazônia, né, a gente vê até no Facebook, no Instagram, as pessoas se vangloriando, às vezes, de operar em pistas sem infraestrutura, em que pese a habilitação dos pilotos, né? Mas eu estou trazendo aqui para vocês um caso em que isso foi para o Poder Judiciário porque gerou a morte de pessoas. Esse aqui era um pouso na Transamazônica. É uma pista até boa, né? Para pousar, mas não é uma pista de pouso. Foi em 2002. Eles estavam levando o pessoal da Caixa Econômica Federal para fazer o antigo Bolsa Família, Bolsa Escola, para fazer o cadastramento das pessoas em Anapu. E na hora que o piloto veio para o pouso, ele encontrou um caminhão saindo ali, como na foto, na imagem, arremeteu, porque o caminhão tem prioridade, né? Ele acabou colidindo com os fios e houve a queda da aeronave, né? E faleceram 3 vítimas fatais e só sobreviveu uma pessoa. Esse que sobreviveu foi o pai de uma criança que, nessa data, ele resolveu levar o filho dele no voo. E acabou assistindo, infelizmente, a morte do filho dele incendiado, né, nessa aeronave. Gasolina pega fogo muito rápido, a temperatura é muito alta, é muito difícil de conseguir apagar um incêndio desse. E foi o único sobrevivente, foi o pai dessa criança, que não tinha nem ideia das irregularidades que iam ser, segundo, né, eu fiz o estudo desse caso, está no meu livro, Crimes Aeronáuticos, e uma situação muito triste, né? E segundo o Ministério Público, o que ocorreu não foi pura e simplesmente um imprevisível acidente. Não há na situação em questão o cometimento de meros equívocos ou infrações, mas uma série de infrações graves praticadas conscientemente pelos réus. E houve, então, a denúncia na Justiça Federal pelo crime
de atentado contra a segurança do transporte aéreo e também por homicídio doloso. Segunda denúncia, por um ato de egoísmo momentâneo, e quem respondeu por esse crime foi o diretor de operações do táxi aéreo, preferiu submeter as vítimas ao risco elevado de determinar que pousasse em plena rodovia transamazônica para continuar obtendo lucro na execução do seu negócio privado. Ao final, houve absolvição porque não conseguiu se comprovar que o diretor de operações sabia desse voo. Se houvesse essa comprovação, o processo estava encaminhando para a condenação do diretor de operações. Então, uma situação muito grave, gente, e que levou ao comprometimento, né, de vidas humanas devido a uma negligência grave que às vezes as pessoas no dia a dia acham que é normal. Bom, então eu procurei trazer para vocês aí as questões da responsabilidade penal no acidente aéreo, a questão da responsabilidade da tripulação, dos gestores, os crimes aeronáuticos em geral, e eu queria dar uma focada para vocês na aviação da Amazônia, né? As falsidades de plano de voo, registro de manutenção, pista clandestina, TACA, tráfego e os acidentes com negligências graves que podem levar a penas muito severas. Eu deixo aqui essa frase para vocês, né? A vida do passageiro é depositada em confiança ao transportador aéreo, que assume o dever de agir com cautela e rigorosamente nos limites dos regulamentos aeronáuticos. Isso está como um compromisso de todos aqueles que fazem o transporte. É um compromisso que não está, às vezes, no contrato, mas ele é da natureza desse tipo de contrato. Ele não precisa estar escrito. Isso pode ser cobrado de qualquer uma das pessoas. Eu deixo aqui meus canais, tá? Instagram, Face, mini aulas. Se vocês quiserem, no YouTube tem algumas aulas que vocês podem assistir também. De 3 minutos, 4 minutos, aulas pequenininhas. E meu e-mail, crimesaeronáuticos@gmail.com. Então, se a gente não tiver oportunidade de conversar sobre todos, ou alguma pessoa tiver constrangida de fazer alguma pergunta, pode mandar por e-mail, que na medida do possível e do tempo eu vou respondendo para vocês. E se alguém também quiser aprofundar os estudos, fiquem à vontade, esse meu livro está nas livrarias, e também por esse e-mail, vocês podem me mandar o e-mail que eu consigo despachar para vocês. Tá bom? Espero ter trazido para vocês uma boa noção de como os tribunais enxergam a aviação. Às vezes as pessoas no seu dia a dia enxergam a aviação de uma forma que não vai ser a mesma que o Poder Judiciário e o Ministério Público vai enxergar. Então, é muito importante vocês saberem qual é o rigor, qual é o parâmetro, quais são os crimes e casos em que houve condenação ou absolvição, para que vocês possam tomar decisões nas suas vidas, né? Tá bem? Eu vou passar a palavra, então, ao pessoal da organização, Coronel Trigueiro ou Antunes, para que possamos dar continuidade, né, à apresentação, ao evento. A gente volta aos 10. Muito obrigado, José Renato, mais uma vez aí pela excelente apresentação. Tenho certeza que o senhor trouxe informações muito relevantes aí para o nosso público. Nós daremos agora 10 minutos de intervalo, o pessoal tomar uma água e tomar um café, e depois nós retornamos com as perguntas para o senhor. Tá ok? Tá bem, combinado. Certo, então. 10 minutos de intervalo, então. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos de volta aí. Doutor Norato, houve uma chuva, literalmente uma chuva de perguntas. Talvez não haja tempo hábil para que o senhor consiga respondê-las todas. E então eu peço aos participantes que, conforme o juiz Honorato mencionou, aqueles que não tiverem suas perguntas respondidas nessa noite, com a autorização do juiz Honorato, obviamente, encaminhe para eles por e-mail, para que ele possa respondê-las, na medida do possível. Eu deixo claro aqui que, após terminarmos a nossa videoconferência, né, essa palestra de hoje, nós vamos deixar essa videoconferência disponível no nosso canal no YouTube do Seripa, e assim que estiver tudo pronto, a gente encaminha para vocês pelo e-mail que os senhores disponibilizaram, tá bom? Eu vou passar a palavra agora ao capitão Antunes para ele começar a conduzir as perguntas. Tá? Muito obrigado, juiz. Nada, Coronel Trigueiro. Prazer estar aqui com vocês, viu? Bom, vamos começar aqui. A primeira pergunta é do Coronel Fleming.
Sou piloto de helicópteros civis e quando falamos em nossas operações, há a previsão de pouso em grupo de Zulu, desde que devidamente autorizado. São 3 perguntas, Leonardo. Eu vou fazer uma pergunta, se você responde, eu faço as próximas aqui. São 3 perguntas do Coronel Fleming aqui. Perguntas. Um pouso em grupo de Zulu, sem a devida autorização, pode ser considerada operação em pista clandestina? Legal. Comandante Fleming, Coronel Fleming, prazer falar contigo, um dos nossos líderes da aviação aí hoje, né? Bacana trazer essa pergunta. Quando a gente fala clandestino, a gente diz que não é nem registrado e nem homologado. Só que acontece que a operação de helicóptero, ela tem no RBAC 91 e também agora, nesse período da pandemia, uma portaria em que traz algumas situações em que ele pode fazer a operação independente de autorização. Recentemente, Coronel Fleming, eu fiz no meu Instagram, você procura lá, alguns slides explicando até a diferença dessa portaria do RBAC 91. Naquela oportunidade ainda estava vigente ainda o RBHA 91, e eu também trouxe as diferenças com ele. Mas agora o RBHA 91 acabou, né? Nós estamos só com o RBAC. Então, o helicóptero ele tem essa natureza, porém, existe uma série de requisitos que ele deve cumprir para poder fazer essa operação. Em algumas situações não precisa de autorização, mas deve cumprir esses requisitos, tanto a aviação geral como a 135. Já a aviação pública, que é das polícias, elas devem continuar seguindo a RBAC 90, que lá estão os seus requisitos. A segunda pergunta relativa ao pouso em aeródromo de Zulu. Qual é o instrumento que garante a autorização do pouso? Uma mensagem de WhatsApp tem valor jurídico? Sim. Nos casos em que for necessário uma autorização prévia, em outros casos a comunicação ela é posterior, que houve aquela operação. Nos casos em que houver a necessidade de autorização prévia, uma mensagem do WhatsApp, sim, vale. Agora, o melhor é que seja um WhatsApp da instituição e não do controlador, por exemplo, controlador de tráfego aéreo. Porque às vezes a gente vai ter que comprovar que aquela pessoa naquele momento estava de serviço, já o WhatsApp da instituição é o melhor, e eu acredito que o caminho seja esse. Nós, no Poder Judiciário, estamos criando até intimação já pelo WhatsApp, mas é um WhatsApp institucional, e não o do oficial de justiça, por exemplo. Embora em alguns locais o oficial de justiça ainda está usando dele. Eu, por exemplo, admito como prova, ou como comprovação da intimação. Mas o ideal mesmo para melhor segurança é os órgãos os DSEA da vida, né? Ou a ANAC, se for o caso, quando necessitar dessa autorização, que o façam de forma institucional. A terceira pergunta, agora passando para aviões, uma pista que esteja em processo de homologação, já com designativo, é considerada uma pista clandestina? Boa pergunta. É que a gente usa a palavra clandestina porque ela caiu no popular. Mas a palavra correta era pista não regular, que é aquela nem homologada e nem registrada. Quem tiver no meio do caminho disso, não é regular. E a gente, no popular, chama de clandestina. O nome não é correto, clandestina, porque clandestina é aquela que é desconhecida. Né? A gente fala mais clandestina aquela que está no meio do mato, ninguém sabe. Mas o conceito que melhor explica isso é pista não regular, que é nem homologada e nem registrada. Fora disso, é tudo irregular. E tudo pode gerar essas consequências que eu falei em caso de acidente. Agora a pergunta do Gabriel Araújo. Existe algum acidente que imputou algo à tripulação, como os comissários? Acho que ele quis perguntar mais sobre os comissários. Se existe alguma imputação. Os comissários, geralmente, eles estão envolvidos mais nos delitos que ocorrem a bordo, com os passageiros, com, às vezes, passageiros também que estão ou embriagados, ou indisciplinados, ou passageiros portando armas. Ocorreu na questão do Varig 254, mas eles acabaram, não houve denúncia sobre isso, mas foi mais meio papo de sobrevivente, né? De que houve um gerenciamento inadequado da sobrevivência, dos alimentos. Mas fora isso, como ele não tem uma gestão direta na navegação aérea,
é difícil o impacto dele a ponto de se responsabilizar criminalmente, porque não tem uma decisão que ele vá tomar em relação à segurança de voo da operação da aeronave, mas sim a segurança dos passageiros. E aí sim ele pode responder. Por exemplo, ele deixar os voos longos de fazer aqueles exercícios para evitar os acidentes de circulação sanguíneos. Ele pode responder por essa omissão. Então, é mais os cuidados com a segurança dos passageiros. Pergunta também do Gabriel Araújo. No caso do tráfico transnacional, o traficante, o dono da aeronave e o piloto respondem pelos mesmos crimes, com suas qualificadoras? Legal. Isso é caso a caso mesmo. No meu livro eu tenho um capítulo sobre isso e trago o caso em que o comandante responde, em que o dono do avião responde. De fato, há situações em que às vezes o tripulante não está sabendo daquela carga. E aqui eu até trago uma observação. O Código Brasileiro de Aeronáutica, ele traz uma regra que o comandante presume-se que ele inspecionou as cargas despachadas. As não despachadas, não. Então, ele tem que ter muito desse cuidado. Às vezes ele está num voo meio estranho, está pousando numa fazenda, estão embarcando um monte de coisa, não estão deixando ele olhar, ele lança no diário de bordo. Não é também que isso vai exonerá-lo de uma responsabilidade, aquele cara lá que está fazendo o voo pelos 40 mil reais. Não é isso, não é uma carta de alforria, mas é um indicativo, pelo menos, se ele estiver dentro de uma normalidade, de poder não responder criminalmente. Então, há casos em que o dono do avião responde, às vezes só o piloto, às vezes o dono do avião não sabe que o piloto embarcou aquela bagagem, a droga em si, né? Então, há casos específicos e cada um vai responder de acordo com as provas. Podem todos ser condenados, todos ser absolvidos, um ser condenado, outro ser absolvido, conforme a situação. Agora a pergunta não tem identificação aqui. Eu acredito que seja relacionada a uma aeronave anfíbia. Ele pergunta: o piloto não realizar os cheques previstos e não se certificar da real posição do trem de pouso, ocorrendo um pouso na água com o trem baixado, com pilonamento e morte de um passageiro, como seria avaliada essa conduta perante a justiça? Olha, o Poder Judiciário ele vai ter que analisar primeiro a denúncia, né? Então vai ter que ver os elementos que tem na denúncia. Mas, em geral, o que nós temos aí é alguma questão de cheques, né? Alguma que é uma obrigação do tripulante, uma obrigação, um dever objetivo de cuidado. Vai muito do julgamento do juiz naquele caso, né? Se houve uma negligência, ou se ele errava de forma tão reiterada isso, a ponto de ser uma complacência, de ser um dolo eventual, ou existem casos de ser um erro humano. Nem todo acidente aeronáutico se vai concluir que é crime, porque as pessoas erram. E a aviação, por ela ter um maior risco, ela tem uma maior janela que a gente fala de imprevisibilidade. Porque se ela não tivesse tanto essa janela aberta, o risco seria menor. Então, como o seu risco é maior, de fato, existem situações em que faz parte até do erro da natureza humana. E aí não há crime. Então, é difícil falar assim de uma forma abstrata, como foi colocado, mas serão analisados esses aspectos, né? Se era um dever objetivo de cuidado, se o tripulante ele tem um histórico de profissionalismo, se naquele caso em espécie ele poderia ter evitado de outra forma um acidente, se ele estava submetido a uma carga de voo muito elevada e isso diminuiu o índice de consciência dele, de consciência situacional, e pode ter diminuído a capacidade dele de atenção. Então, é de acordo com o caso, né? Mas pode haver tanto a responsabilização quanto a absolvição. A próxima pergunta. O piloto, não estando habilitado para tal, tenta realizar o resgate de um outro tripulante acidentado. E nessa tentativa, o resgatado vem a óbito. Apesar de estar previsto no CBA a questão do atendimento a uma emergência, o piloto pode ser responsabilizado por essa morte? O que acontece? O CBA, e assim como o direito penal também, né, ele traz o estado de necessidade de outrem, né, de você agir diante de um perigo real e iminente, e se você tiver meios para poder realizar. É lógico que você vai ter que realizar isso dentro de um contexto de que você possui as habilitações, senão você vai estar até agravando o risco.
mas é uma situação assim, muito hipotética, né? Difícil da gente mensurar. Agora, o crime de omissão de socorro pode ocorrer desde que a pessoa tenha condições de realizar e se omite, e deixa de informar a autoridade competente. Agora, nesse caso, ele não se omitiu, ele foi lá e fez. Será que não teria outra instituição com tempo de resposta para fazer? Não, não havia. Eu fui lá para salvá-lo. Agora, você aumentou o risco, você tinha habilitação. Então, são questões assim, muito amplas que é difícil da gente, no caso concreto, indicar, né? Agora, é isso que vai ser analisado. Se ele estava em estado de necessidade para poder excluir um possível crime quando ele exerceu uma atividade que ele não tinha habilitação, porque é o que indica da pergunta, quem fez o resgate não tinha habilitação para aquele tipo de operação, né? Então é muito amplo, muito impreciso, mas é mais ou menos isso que vai ser analisado. Doutor Marcelo Lorato, boa noite. Gostaria de saber sobre os eventos na aviação agrícola, efetuando rasantes para comemorar nascimento de filho, noivado, aniversário, etc. Como o senhor vê essa prática e qual o tipo de conduta nesse caso? Naquele momento, ele não está protegido pelos regulamentos, que é o RBAC 137, em relação à operação agrícola. Ele não está lançando produtos químicos, né, ou sementes. Então, nesse caso, ele está realizando, no mínimo, uma contravenção, que é uma contravenção penal, realizar o voo fora dos parâmetros de navegação aérea, em uma região que não permite. Ele teria que ter uma autorização para isso. Dificilmente ele ia conseguir uma autorização para isso, porque ele é avião agrícola, não é um avião de demonstração. Além disso, se ele colocar em perigo aquela pessoa que ele está sobrevoando, é o crime de inserção das pessoas em perigo, é o artigo 132 do Código Penal. Então, no Brasil, é crime, porque ele não está nas excludentes do avião agrícola. Às vezes o cara ele fala, pô, mas ele voa tão baixo o dia todo, mas ele voa para aquela atividade. Ele voa passando abaixo, em cima de planta, não de pessoas. Tanto é que ele tem obrigações de desviar de obstáculos, de fios, de construções, ainda mais quando é produto químico. E não passar em cima da cabeça das pessoas. Então, de fato, ele, em tese, assim, é um extrapolamento e pode haver uma responsabilização criminal, independente de gerar um acidente, independente de levar alguém a óbito ou a lesão, porque produz um perigo real para aquelas pessoas. Bom, Norato, nosso tempo aqui ele encerrou, mas nós temos mais uma última pergunta, se eu poderia responder? Posso sim. Então, como funciona a utilização dos relatórios emitidos pelo CENIPA nas investigações judiciais? Bacana a pergunta, olha só. Nós temos uma lei, gente, aqui no Brasil, da outra vez que eu estive em Manaus, eu falei sobre ela no finalzinho, 2018. Nós temos uma lei que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica e trouxe algumas proteções para a investigação feita pelo CENIPA. Por quê? Porque a investigação feita pelo CENIPA, ela depende bastante, na verdade, de contribuições dos aeronavegantes, assim como a atividade de prevenção em geral. Então, essa lei ela trouxe algumas blindagens. Uma delas é não poder utilizar as conclusões e as análises da investigação CIPA-Air. É também não poder utilizar os reportes voluntários, as entrevistas colhidas com sobreviventes, familiares. Então, a lei trouxe essa proteção. Se for utilizar essas informações, é uma informação ilícita, é uma prova ilícita. Inclusive, hoje, na lei de abuso de autoridade, quem se utiliza dessa prova pode responder pelo crime de abuso de autoridade. Então, hoje tem uma proteção muito significativa. O Brasil ele é referência mundial nesse assunto. Nós temos uma lei excelente, em funcionamento já há 6 anos no Brasil, e que ela está cada vez mais ganhando o conhecimento, porque muitos operadores do direito não a conhecem. Então, nesse ponto, nós estamos na vanguarda. A questão que nos preocupa hoje um pouco mais é a desregulamentação da aviação civil, né? A gente está passando por uma regulamentação por novos projetos que, numa ótica do direito liberal, do Estado liberal, são importantes. Mas nós temos que tentar olhar um pouquinho para trás e lembrar, por exemplo, do Cheta, quando foi criado lá pelo DAC, que são requisitos para os táxis aéreos. Antes disso, a gente tinha um índice de acidente muito grande, e agora a gente conseguiu caminhar para
diminuir esses acidentes. É lógico que tem algumas arestas que a gente pode diminuir a burocracia estatal, mas nunca podemos esquecer que o elemento central da aviação é a segurança, é a incolumidade, é a segurança dos passageiros. É um dos motivos que as pessoas embarcam. Rapidez, pontualidade, segurança. Sem segurança, ninguém embarca. Sem pontualidade, até vai porque não tem opção. Sem velocidade, se for um avião mais devagar, ele também vai. Agora, sem segurança, ninguém entra. Muito obrigado, Gildonato. Finalizado o primeiro dia do primeiro webinário de segurança de voo da Amazônia, ressaltamos que a apresentação do juiz Honorato ficará disponível no canal do YouTube do Seripa 7. Com a palavra ao Tenente Coronel Aviador Trigueiro, chefe do Seripa 7, para o encerramento do evento. Muito obrigado pela brilhante palestra que o senhor preferiu hoje sobre os crimes aeronáuticos, assunto de extrema relevância para a aviação brasileira, em especial aqui na nossa região norte do país, e que tem tantas pistas não regulares, como o senhor comentou, né? Em que, por vezes, o piloto é obrigado, por questões do dia a dia dele mesmo, a sobrevivência das comunidades, ou questões empregatícias, né? Como o senhor comentou, de fazer essa operação. Então, fico alerta a todos nós pilotos sobre a importância de observarmos as legislações em vigor. Tá? Então, eu venho agradecer ao senhor pela grande palestra, agradeço a todos os presentes pela participação, por estarem até essa hora aí ouvindo, sei que cansa, 1h30 aí de live, mas foi muito bom. Lembro a todos, então, que segunda-feira que vem, dia 23, às 19 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário de Manaus, nós teremos a palestra com o Brigadeiro Carlos da Reserva, foi ex-chefe do CENIPA, hoje ele é gerente nacional da McLaren Aviation, uma empresa de seguros, né, para serviços para seguradoras, vai falar sobre aspectos básicos de segurança de voo, com enfoque no risco e no uso de peças não aprovadas, novos partes e mais ilicitudes. Jorato, agradeço demais a participação do senhor. Se o senhor quiser comentar alguma coisa no final aí, fique à vontade. Olha, quero agradecer essa oportunidade, Coronel Trigueiro, Capitão Antunes, de poder estar com vocês aqui, Brigadeiro Adolfo. Brigadeiro Carlos me mandou uma mensagem, estava até agora assistindo, ou seja, 2 chefes do CENIPA, é uma honra muito grande estar com vocês. O Coronel Comandante Fleming, o Raiol, também Comandante Raiol da TAM, que estava aqui com a gente. Então, é uma satisfação poder contribuir, nem que seja com uma gotinha, num pouco da prevenção de acidentes. O direito, ele é uma boa ferramenta de prevenção também, porque às vezes as pessoas procuram fazer por profissionalismo, outros por uma força maior, né, por uma força do Estado. E aqui eu estou para trazer essas regras para vocês. Fui um operador da Amazônia, eu também operei em situações limite, mas sempre procurando, né, obedecer os regulamentos. Então, obrigado pela oportunidade, por estar aqui com vocês e sucesso nos próximos 2 dias de evento. Obrigado, senhores e senhoras. Então, está encerrado o nosso evento de hoje. E agradecer em especial o apoio do CENIPA e de todo o efetivo do Seripa 7 por esse evento. Muito obrigado, boa noite a todos.